Olá, mamíferos, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre teias alimentares. Isso lembra muito as aulas de cadeias alimentares. E só para a gente recordar, o fluxo de energia em cadeias e teias alimentares, ele é unidirecional, ou seja, a partir de um produtor, quando vai para o consumidor primário, secundário, a energia vai se perdendo. Parte dela é utilizada para o metabolismo do organismo e outra parte fica nele ainda, outra parte fica nele disponível para o próximo nível trófico se alimentar. Por falar em nível trófico, nós temos aí então os diferentes níveis tróficos, como consumidor, tá? O produtor lá embaixo e os decompositores. Então a gente tem numa ordem, tá? Linear: produtor, consumidores e decompositores. Só que os decompositores podem ir até os consumidores e também os produtores, porque todos eles são seres vivos. Okay? Então o fluxo de energia é unidirecional, só que o fluxo da matéria é cíclico. Então quando um indivíduo dessa teia alimentar aqui no caso morre, ele se decompõe pela ação dos decompositores ou pelo auxílio deles e a matéria orgânica ali é transformada e a natureza reaproveita parte dela. Tudo bem? Então nós temos fluxo de energia, fluxo de matéria e níveis tróficos. Agora vamos pegar um pedacinho disso aqui para ver uma cadeia alimentar, como poderia funcionar, Uma cadeia alimentar, não é teia, tá? Numa cadeia alimentar nós temos um vegetal, um produtor, um vegetal fotossintetizante, e um roedor que se alimenta desse vegetal. Aqui nós teríamos uma sequência e depois uma ave que se alimenta desse roedor. Uma sequência linear, nós teríamos aí uma cadeia alimentar. Agora, dá uma olhadinha nessa teia alimentar. A ordem aqui é a mesma das cadeias alimentares, não precisa se assustar. Tem muita informação aqui, mas se a gente for linearmente por cada uma das sequências aqui, a gente consegue entender. O que eu quero que você faça aqui é exercitar a mente e pensar aí em possíveis cadeias alimentares. Os vegetais, todos eles são produtores, estão representados pela letra P. Na relação com o vegetal 1, por exemplo, nós temos aqui o roedor. Se o roedor ele se alimenta diretamente do vegetal, se for um roedor herbívoro no caso, ele é um consumidor primário. O molusco aqui, ele está se alimentando de vegetais também. Então ele é um consumidor primário também. O inseto, ele tem uma relação direta de alimentação com o vegetal 3. Vegetal 3, isso, tá aqui, seguindo a linha. Então ele é um consumidor primário. O vegetal 3 está servindo de alimento também para a lagarta e para a ave 1. Então nós temos aqui eles como consumidores primários. Vamos para o nível dos consumidores secundários agora. Dá uma olhada aqui de novo, Então, todo indivíduo que se alimentar de um consumidor primário, por natureza, vai ser um consumidor secundário. Então nós temos aqui o sapo, que se alimenta de um consumidor primário, no caso aqui ele se alimenta da lagarta, que é um consumidor primário. Nós temos aqui o inseto 2, que ele está se alimentando de um outro inseto, então ele é um consumidor secundário. Nós temos essa ave 2, que está se alimentando de um consumidor primário, então ele é um consumidor secundário também. A ave 4, que se alimenta de um consumidor primário, portanto, consumidor secundário mais uma vez. A ave 3 também é um consumidor secundário, porque se alimenta de um primário. E a serpente. Observando esse quadro, dá para ver que todos os animais estão contemplados aí com algum nível trófico? E acaba por aí? Pois é, não. Essa é a diferença da teia alimentar. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada então que a gente tem aqui consumidor terciário e consumidor terciário. E consumidor terciário novamente. O que é isso? Esses indivíduos, eles podem se comportar ou eles podem assumir dois níveis tróficos em uma teia alimentar, diferente da cadeia alimentar, que cada um tem um nível trófico. Por quê? Além desse indivíduo se alimentar de um consumidor primário, ele se alimenta também de um consumidor secundário. No caso aqui, esse sapo vai se alimentar desse inseto, que é um consumidor secundário. Então ele se comporta como um consumidor terciário. Isso vale para todos os outros, certo? Só dá uma olhada nessa ave 4, por exemplo. Ela se alimenta de um consumidor primário, portanto ela é um consumidor secundário. Mas ela se alimenta também dessa outra ave, consumidor secundário, portanto ela vai ser um consumidor terciário. Uma teia alimentar é um pouco complexa, A gente tem bastante informação aí, mas é interessante a gente perceber que os indivíduos acabam assumindo diferentes níveis tróficos, certo?
E a gente poderia aí ter ainda um consumidor quaternário, certo? No caso, uma ave 4 que está se alimentando de um consumidor terciário, ela pode assumir um nível de consumidor quaternário também. Você pode dar uma olhada aqui, eu deixei nomes genéricos, né, para a gente não ficar muito específico, mas você pode tentar identificar também outras relações que existam aqui para poder classificar os indivíduos em outros níveis tróficos também, tá? Isso são teias alimentares, ok? Por hoje era isso, até mais!